Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para todos nós, da organização e para quem está nos assistindo. Nós temos 2 hospitais da Rede DOR convidados e é muita honra para nós receber os colegas aqui. Nós costumamos brincar, Paraná e eu, mas é sério, não é uma brincadeira, que quem entra para falar virou da família e não sai nunca mais. Então, é motivo de muita honra receber a doutora Dalgisa Ferreira, da Universidade Federal do Maranhão, com toda a sua equipe, e receber também o doutor André Lira, do Hospital São Rafael, com a sua equipe. Eu vou deixar as apresentações para o doutor Paraná e quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos, palestrantes e quem está nos assistindo, que também pertence à família DOR, para no dia 6 de abril, terça-feira, assistir o nosso monotemático Neoplasia hepática primária e metastática, a contribuição do oncologista, a contribuição do cirurgião e a contribuição da radiologia intervencionista. Paraná, por favor, faça as apresentações. Muito boa noite a todos, imenso prazer estar aqui de volta. Estamos nesse processo de tecer a rede Hepatodor, né? Convidando outros colegas que vão agregando a esse belo projeto que tem excelentes perspectivas no desenvolvimento da hepatologia no Brasil e na contribuição para a formação de hepatologistas e, obviamente, a nossa função prestar assistência de qualidade. Para mim é um prazer hoje aqui apresentar todos os palestrantes que vão discutir os casos e, especialmente, começo com a minha querida Dalgisa Ferreira, da Universidade Federal do Maranhão. Fomos colegas de diretoria da SBH. É uma pessoa que tem uma responsabilidade imensa na formação de profissionais da região Nordeste, já na região Norte. Maranhão é meio Nordeste, meio Norte, né? É mais amazônico que é mais floresta do que caatinga, né? Quem estará com a Dalgisa será Gustavo, que é um colega nosso, Rogério Soares, colega nosso, hepatologista do Hospital da Rede DOR, e que foi também passou pela a sua formação pela Dalgisa. O André Lira, que coordena o serviço de gastrohepatologia do São Rafael, que é um hospital robusto, um grande hospital que presta um serviço fantástico aqui na Bahia e que agrega vários projetos vitoriosos do IDOI, prestou também grandes contribuições recentemente na Covid. André também é professor da Universidade Federal da Bahia. E, juntamente com o André, do time dele, ele está trazendo Gustavo Santos, que é radiologista, Mariana Alves, que é clínica e faz hepatologia, vai fazer a apresentação, e o Igor, que é o histopatologista ou patologista. Muito bem, dito isso, vamos direto aos casos clínicos, que é o que interessa. Vamos começar, André, você comanda a apresentação aí do seu caso. Bom, boa noite a todos, é uma satisfação muito grande participar aqui desse evento. Obrigado pelo convite, agradeço o convite. Então, nós vamos começar com um caso assim, que foi bastante interessante do ponto de vista acadêmico, do Hospital São Rafael, e Mariana vai fazendo a apresentação e eu vou fazendo alguns comentários ao longo da apresentação. Então, Mariana, por favor, aí pode começar. Boa noite a todos, meu nome é Mariana, eu sou médica do Hospital São Rafael e, dando início à nossa sessão científica, eu vou apresentar um caso clínico do serviço de gastrohepatologia. Então, o caso clínico é de um paciente de 34 anos que progrediu com elevação de enzimas hepáticas após transplante de medula óssea. É um paciente de 34 anos, do sexo masculino, comerciante, natural e procedente de Lagarto, Sergipe,
Na história da doença atual, é um paciente que recebeu o diagnóstico de leucemia linfoblástica, linfoma de células B, um LLA-B, em outubro de 2018, e foi referenciado para o nosso serviço para um transplante de medula óssea. Ele foi submetido a um TMO halogênico no dia 27 de dezembro de 2019, de familiar haploidêntico. No 24º dia após o procedimento, ele passou a cursar com elevação de enzimas hepáticas, sobretudo aminotransferases. O paciente também relatou uma dor abdominal difusa de forte intensidade, que necessitou do uso de morfina, e além disso, ele vinha também apresentando um ganho ponderal progressivo ao longo do internamento. Ele havia realizado condicionamento para o TMO com busulfano, fludarabina e imunoglobulina antitimósto, vinha em uso de ácido ursodeoxicólico 900 mg dia desde o dia 16 de dezembro de 2019, evoluiu com neutropenia febril, que foi tratada com antibiótico terapia, e vinha em uso de profilaxia para infecções com voriconazol e aciclovir desde o dia 25 de dezembro de 2019. No dia 20 de janeiro, o paciente evoluiu com reativação de citomegalovírus e iniciou o uso de ganciclovir para tratamento. Só revisando um pouquinho o histórico de medicamentos que o paciente fez uso, né? Então, como eu já falei, ele fez condicionamento para o TMO com fludarabina, busulfano e imunoglobulina antitimósto. Após o TMO, ele fez profilaxia para GVHD com ciclofosfamida por 2 dias, micofenolato de mofetil por 21 dias e ciclosporina por 20 dias. Para tratamento de neutropenia febril, inicialmente foi feito cefepime, posteriormente escalonou antibiótico terapia para meropenem e teicoplanin, e ele fez um curso de 2 semanas de antibiótico. E para as profilaxias de infecções, ele fez uso de voriconazol, valaciclovir e aciclovir. De antecedentes pessoais, é um paciente com obesidade grau 2, um IMC de 39, portador de dislipidemia. De antecedentes familiares, é um paciente cuja mãe é hipertensa, tinha um histórico de neoplasia de intestino no tio e uma neoplasia de próstata nos avós. Ao exame físico, um paciente com peso de 138 quilos, sinais vitais estáveis, tinha um regular estado geral, consciente orientado, eupneico, sem necessidade de suporte de oxigênio, hipocorado afebril. Ao exame da pele, é um paciente que não tinha evidência de spiders, nem eritema palmar, também não tinha rastro cutâneo. O cardiovascular sem alterações. No exame respiratório, um paciente com murmúrio vesicular presente em ambos hemitóricos, porém com creptos em ambas as bases. No exame abdominal, tinha um abdômen globoso, acússia de adiposidade, doloroso difusamente a palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal, com o fígado palpável a 5 centímetros do rebordo costal direito e traube ocupado. Também tinha edema de membros inferiores, 2 cruzes em 4. Em relação aos exames laboratoriais, eu trouxe aqui uma tabela para ilustrar as alterações laboratoriais deste paciente. A gente percebe que no dia 21 de janeiro ele tinha uma elevação de transaminases de 9 a 10 vezes o limite superior da normalidade. E essas transaminases, né, evoluíram com ascensão até o dia 24 de janeiro. E também concomitante a isso, o paciente também estava cursando com alteração de função renal, né? A creatinina dele, que era de 0,8, chegou a 2,4, no dia 24 de janeiro estava em 2,1. O dia 24 de janeiro foi um marco para esse paciente, porque ele necessitou de terapia dialítica por hipervolemia e hipercalemia, e também nesse mesmo dia ele começou a cursar com um quadro neurológico de desorientação e flapping. De exames laboratoriais também no dia 24, ele estava com alargamento de RNI, né, tinha um RNI de 1,5, e a gente percebe na evolução dos exames que as transaminases, né, que estavam em ascensão, né, começaram a ter uma curva de declínio, tendendo à normalidade ali por volta do dia 1, 2 de fevereiro. A bilirrubina também teve ascensão mais tardiamente em relação às transaminases e também tiveram uma queda mais tardia, principalmente a cursa de bilirrubina direta. Essa outra tabela eu trouxe para ilustrar a correlação da quantidade de cópias para a CMV
correlacionando com o perfil hepatobiliar do paciente, né, no dia 20 de janeiro, que foi quando ele cursou, com alteração do perfil hepatobiliar, né, ele reativou o CMV, porém, mesmo diante da queda de transaminases, né, ele ainda persistia com quantidade de cópias elevadas, como a gente percebe, né, na tabela. De exames de imagem, o paciente realizou uma ultrassom de abdômen superior com Doppler, no dia 22, que mostrava fígado com dimensões aumentadas, bordas rombas, tinha uma veia porta pérvia, o fluxo era hepatopetal, veias hepáticas prévias, uma artéria hepática patente, sem alterações espectrais, e também não tinha evidência de ascite nessa ultrassonografia de abdômen. Adicionalmente, na impressão diagnóstica, né, ele colocou sinais de esteatose hepática grau 2, esplenomegalia e uma vesícula biliar com espessamento, contendo ecos em suspensão. Então, só resumindo, na linha do tempo do paciente, ele fez um condicionamento para o TMO, com busulfano, fludarabina e imunoglobulina de timócito, recebeu infusão de células tronco hematopoéticas no dia 27 de dezembro, posteriormente fez profilaxia para GVHD com ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato de mofetil, evoluiu com neutropenia febril, que foi tratada inicialmente com cefepime, depois escalonado antibiótico terapia para meropenem e tecoplanina. No dia 20, cursou com elevação de enzimas hepáticas, como a gente percebe aqui na tabela. Concomitante também no dia 20, ele reativou o CMV, foi iniciado o ganciclovir, e no dia 24 de janeiro o paciente apresentou um quadro de encefalopatia caracterizado por desorientação e flapping. Esse gráfico ilustra, né, o ganho ponderal do paciente ao longo do internamento. Ele tinha um peso de 126 quilos antes do TMO. No momento que ele cursou com elevação de enzimas hepáticas, ele estava com peso de 136 quilos, um ganho ponderal aí de 8%, chegando a 138 quilos, né, um ganho ponderal aí de quase 10%. E aí, diante desse contexto, né, um procedimento diagnóstico foi realizado. Mariana, próximo, por favor. O seguinte, bom, então, diante de um paciente que foi submetido a um transplante de medula óssea, nós temos que pensar em alguns diagnósticos diferenciais. É um quadro habitualmente assim, complexo, é difícil e muitas vezes é um quadro dramático. O GVHD agudo, que é a doença do enxerto versus hospedeiro, é uma condição que é descrita no TMO, no transplante de medula óssea. Habitualmente ocorre 15 dias após o TMO, pode ser mais precoce se não foi iniciada a imunossupressão neste momento. O envolvimento hepático ocorre em até 44% dos casos. Habitualmente, esses pacientes têm envolvimento cutâneo, com erupção cutâneo maculopapular e também envolvimento gastrointestinal associado. Náuseas e vômitos persistentes, cólicas abdominais com diarreia, também são sintomas frequentes nesses pacientes. Os achados mais comuns, do ponto de vista do fígado, são a elevação da bilirrubina e da fosfatase alcalina, que podem atingir até 20 vezes o valor o limite superior da normalidade. E o diagnóstico histológico, se for necessário, nos casos de acometimento hepático isolado, habitualmente é feito com biópsia transjugular, porque muitas vezes os pacientes são plaquetopênicos e não têm condições de ser submetidos a uma biópsia percutânea. Próximo. Bom, hepatite viral, uma hepatite por CMV, na verdade, hepatite por citomegalovírus, a incidência de doença hepática por este vírus é baixa, de modo geral, nos pacientes transplantados de medula óssea. O risco de infecção por CMV, como na maioria dos transplantes, está relacionado ao estado sorológico do CMV do doador e do receptor. Então, o doador que é CMV positivo com receptor negativo tem uma chance mais elevada de ter a reativação viral. Aliás, tem uma chance alta, eu diria. A maioria desses pacientes tem viremia oligossintomática, e mais uma parcela pode ter presença de sintomas que correspondem aos sintomas quando há acometimento tecidual invasivo pelo vírus. Então, muitas vezes é difícil determinar se aquela viremia que está ocorrendo é uma viremia que não tem relação com doença tecidual ou se realmente é algo que tem um significado clínico maior.
porque não existe um cutoff bem definido da viremia, por exemplo, em relação à hepatite por citomegalovírus. Ela mais frequentemente ocorre entre 30 e 90 dias depois do transplante, e a profilaxia antiviral, que é feita de rotina, reduziu de forma significativa a incidência desta infecção no pós-TMO e nos outros transplantes em geral também. Hepatite medicamentosa. Então, a hepatite medicamentosa, ela, né, pode ser causada ou por hepatotoxicidade direta, reação idiosincrática. O padrão de lesão hepática é variável. Então, existe o padrão que ocorre em todas as situações, o hepatocelular, o colestático, pode haver também um padrão misto no pós-TMO. O padrão que simula uma hepatite autoimune também é descrito pós-transplante de medula óssea. E muitas vezes é difícil atribuir a hepatite medicamentosa a uma única droga, porque esses pacientes utilizam diversas drogas, tanto no pré-transplante imediato quanto no pós-transplante, incluindo diversos antibióticos. Então, usam bastante ciclofosfamida com irradiação do corpo total, que é uma associação descrita como hepatotóxica, ciclosporina e metrotrexato também. Anfotericina e antifúngicos azólicos são outras drogas bastante utilizadas que podem dar hepatotoxicidade, e, como eu já mencionei, os diversos antibióticos, todos são descritos como potenciais hepatotóxicos. A disfunção hepática associada à sepse é comumente detectada nas primeiras semanas após o transplante de medula óssea, porque é onde há o maior risco de infecção, onde os pacientes ficam neutropênicos, febris, onde eles têm uma lesão da mucosa intestinal associada ao condicionamento da quimioterapia no pré-transplante. É uma causa importante de hiperbilirrubidemia. A icterícia é frequentemente significativa nesses pacientes. É válido lembrar que a maioria desses pacientes já estão sépticos, entretanto, em alguns casos, esses pacientes podem ter apenas febre e não encontrar exatamente um sítio de infecção. Por outro lado, também, ela pode ocorrer na presença de infecção localizada, ou seja, na ausência de uma sepsis propriamente dita. Então, infecção localizada de pulmões e partes moles também já foi descrita a presença da disfunção hepática associada à sepsis. E não há terapia específica, evidentemente, é necessário tratar a infecção para que haja melhora. Próximo. Bom, a síndrome de obstrução sinusoidal, doença, que também é chamada de doença veno-oclusiva, é mandatório se pensar nessa possibilidade no pós-transplante de medula óssea. Geralmente, ela ocorre nos primeiros 21 dias após o procedimento. O pico de incidência habitualmente é com 12 dias, mas ela pode ocorrer tardiamente. É relatada em até 50% dos casos pós-TMO. Nas estatísticas mais recentes, devido aos ajustes do condicionamento e às profilaxias, ela tem variado de 5% a 15%. Ela é mais comum no TMO halogênico em comparação com o autólogo. É caracterizada por ganho ponderal, hiperbilirrubidemia. Habitualmente, o paciente tem ascite e, habitualmente, hepatomegalia. E a elevação do... Bom, vou só pincelar aqui a miscelânea, né, que existem outras condições que pode se pensar também. Síndrome de Budd-Chiari também é uma possibilidade ocorrer nesse contexto de TMO. Hepatites virais pelos vírus hepatotrópicos podem ocorrer, incluindo hepatite E, que cada vez tem sido mais descrito pós-transplantes em geral, pós-imunossupressão. Outros vírus não hepatotrópicos que não CMV também podem provocar. E a hepatite isquêmica, que é uma condição associada habitualmente a baixo débito, onde há uma elevação abrupta das transaminases, particularmente a TGO, com queda também abrupta, é descrita, pode ocorrer também no paciente crítico, portanto, no paciente no pós-TMO. Mariana, passo para você a palavra. Então, voltando, né, ao caso, um procedimento diagnóstico, né, foi realizado. Esse procedimento realizado foi a biópsia hepática transjugular. Boa noite a todos. Então, eu como radiologista intervencionista, fiquei muito feliz em ser lembrado nesse momento. Passo o próximo, por favor, Mariana. Então, a biópsia hepática transjugular, ela é uma técnica de exceção, mas ela tem como linhas gerais a mesma lógica de uma biópsia tipo Coral ou Trucut, tá? Ela deve ser lembrada sempre que a biópsia transcutânea não puder ser feita, tá? Esse paciente em questão,
ele tinha um distúrbio de coagulação, tinha uma plaqueta tendendo a se manter abaixo de 50.000, além do alargamento do RNI. Esse paciente não tinha um ganho ponderal importante, mas não tinha ascite importante. Lembrando que a ascite vai atrapalhar a hemostasia que é feita da coaptação da cápsula do fígado na parede abdominal, reduzindo a chance de sangramento. E sempre que a gente pensa num procedimento concomitante, então se você precisa biopsiar um paciente, biopsiar o fígado desse paciente e fazer uma medida de gradiente porto-sistêmico, a gente deve lembrar da biópsia transjugular, e lembrando que se você puder pensar em fazer uma biópsia de rim e fígado, também a gente pode pensar na abordagem transjugular. Tá? Indicações não tão frequentes, mas que devem ser lembradas. Esse paciente tinha 138 quilos, ele era bem obeso, então na obesidade mórbida. E quando você tem uma suspeita de tumor vascular ou peliose hepática, tá? Duas condições que vão propiciar e vão ter um risco muito aumentado de sangramento cavitário. E o fígado cirrótico de pequeno volume, às vezes ele está tão pequeno, tão retraído, ele está na transição tóraco-abdominal, e a abordagem transcutânea pode ser dificultosa ou mesmo arriscada. Então eu botei algumas imagens para que a gente possa ilustrar direitinho a biópsia transjugular. Então lembrando que nosso acesso preferencial é a veia jugular interna direita, tá? Então assim, pode ser feito pela esquerda? Pode, mas a direita, por ser um caminho reto, ajuda bastante nesse procedimento, uma vez que os materiais utilizados são materiais rígidos. Próximo, Mariana, por favor. Então, funciona essa veia jugular, cateterismo, tronco venoso bracocefálico direito, via cava superior, alcança-se a via cava inferior, próximo slide. Isso é um fio guia ilustrado, um catéter diagnóstico na suprahepática direita. A suprahepática pode ser feita a biópsia nas 3 suprahepáticas. Normalmente optamos à direita, por ser mais fácil de cateterizar, e como a gente vira essa agulha anteriormente, o trajeto transhepático é maior, então o risco de perfurar a cápsula é menor. Próximo slide, Mariana. Então esse é um dispositivo muito parecido com um sistema de Hoops, que é o sistema para chips, tá? À esquerda a gente pode ver que ele tem uma setinha, essa setinha ela vai apontar ou vai nos orientar para onde que esse ângulo desse sistema está sendo apontado. A suprahepática direita ele tem um trajeto posterolateral, então ele vai entrar na veia com esse apontando meio para trás do paciente, para as costas do paciente. Próximo, Mariana. Nós vamos virar e anteriorizar, ele vai tocar na parede anterior da veia suprahepática. Próximo. Daí é uma lógica muito semelhante com a agulha de Trucute. Próximo. Expõe a gaveta do sistema. Essa é a visão que nós temos no procedimento. Então, cateterismo da suprahepática direita, posicionamento da agulha, e pode ver com as setas em branco essa agulha com essa gaveta aberta, e posteriormente vai ser cortado o fragmento hepático. Próximo. Então aí está disposto a ilustração, a gavetinha é aberta, e por cima você tem o sistema de Trucute, retira o fragmento. Próximo. Ao final, a gente tem essa peça, e o procedimento foi realizado sem intercorrência, de forma rápida, e encaminhado material para anatomia patológica. Acho que agora o Dr. Igor vai falar. Boa noite. Agradecer também o convite para a participação. Eu coloquei algumas imagens aqui, eu queria fazer apenas um comentário com relação à dimensão da agulha, né? Na biópsia transjugular, a gente tem essas amostras que são mais estreitas, então as dimensões são menores, frequentemente a gente tem espaços portas amputados. Nesse caso aqui, vocês estão vendo o espaço porta que está bem representado, a gente vê todo o contorno do espaço porta.
e isso foi o que a gente encontrou nessa biópsia, mas é muito melhor, especialmente para avaliar condições não neoplásicas, uma biópsia que seja pelo menos com um Gauge 16, né? Mas aqui, qual foi a agulha que você usou, Gustavo? Usualmente ela é 18 Gauge, Igor. Isso, aí com 18 ou mais fina, para as condições oncológicas não faz muita diferença para a gente, tem um material adequado. Para condições inflamatórias, em algumas vezes fica difícil de a gente oferecer informação. Aí a participação da equipe multidisciplinar se torna mais importante, porque a gente vai ter que oferecer mais informação com menos material, e saber bem o contexto clínico e discutir bem os achados vai tornar o nosso laudo melhor. Aqui na esquerda, a gente está vendo um espaço porta, que é o que está bem mais escuro, se destacando, com contornos irregulares, como o espaço porta é. E no canto inferior direito, a gente vê uma área mais clara. Na direita, a gente está vendo o espaço porta, com morfologia normal, ducto biliar preservado. Pode passar adiante, Mariana? E esse é o picrocírios, né? Acredito que no próximo aqui a gente tem o HE. Na esquerda, a gente está vendo o espaço porta de novo, sem infiltrado inflamatório significativo, sem alteração de interface, as traves hepáticas também preservadas, sem inflamação lobular. E na direita, a gente está vendo essa hemorragia com dilatação de sinusoides e um sofrimento dos hepatócitos nessa região. Volta um pouco o slide anterior, Mariana. Eu queria chamar a atenção que no picrocírios, que a gente deveria ver uma fibrose na região centrolobular, aqui a gente não encontra, mostrando que deve ser um evento mais agudo, né? Aqui no canto superior esquerdo da primeira foto, né, tem duas fitas de biópsia. No canto superior esquerdo a gente não tem nada escuro, como está o espaço porta, que seria a coloração que a gente encontraria uma veia centrolobular com fibrose. E aqui na parte mais inferior da fita da direita, também não tem essa fibrose. Pode passar, Mariana. Então, a gente tem o HE, que eu já descrevi os achados. Isso daqui é o PELS, a coloração de ferro, mostrando que a gente tem essa deposição de ferro. Mas a gente não tem fibrose associada, mostrando que essa hemorragia com o dano de zona 3 é recente. Acredito que é isso. Tem mais alguma foto aí, Mariana? Perfeito. Então, fazendo um sumário do que a gente encontrou, esse fígado não tinha alterações arquiteturais que chamassem a gente atenção para uma doença aguda, como uma hepatite, como o André chamou a atenção, hepatite viral. O citomegalovírus, normalmente, nos pacientes imunossuprimidos, né, como nesse caso que acabou de fazer o transplante medula óssea, é uma infecção que está paralelo, sem agressão tecidual, mas ele pode infectar tanto a célula hepatocelular mesmo, o hepatócito, quanto o endotélio ou as células biliares. Então, a gente pode ver a inclusão viral do citomegalovírus em qualquer célula, e a gente não encontrou nesse caso. Tem pouca inflamação, mas tem uma agressão tecidual nítida quando a gente tem hepatite por citomegalovírus. Uma outra hepatite aguda, a gente também teria um infiltrado lobular, né, uma atividade lobular proeminente, que a gente não encontra, então isso é que a gente se preocupa de negar, pensando nos diagnósticos diferenciais, e esse conjunto de achados é compatível com síndrome de obstrução sinusoidal mesmo. A gente não encontra o sinal que é mais característico de síndrome de obstrução sinusoidal, da doença veno-oclusiva especificamente, que é aquela fibrose com obliteração da veia centrolobular, que às vezes se estende para os sinusoides ali da zona 3. Mas nem sempre a gente encontra. Por outro lado, Budd-Chiari, em alguma fase, pode ter o mesmo achado. Então, não é um achado que é patognomônico como a gente gostaria. Então, o que a gente tem é esse conjunto de achados de um fígado que não tem outras alterações crônicas, o espaço porta preservado, sem atividade lobular nem atividade de interface, em que a gente tem uma ectasia sinusoidal, né, uma dilatação, com hemorragia e sofrimento desses hepatócitos centrolobulares compatíveis com essa hipótese clínica. Como é um paciente que fez a indução com o busulfano, isso tem associação com a doença veno-oclusiva mesmo no contexto de transplante. Provavelmente tem outros fatores que influenciam, mas o busulfano deve ter um papel importante nesse quadro clínico.
Então é isso que a gente tem. Bom, então, seguinte, então, assim, esse caso realmente, de acordo com esse, né, com o quadro digestivo, a biópsia fechou o diagnóstico, então fechamos com SOS, já era suspeita mesmo, o tratamento já havia sido feito, o tratamento é feito com albumina e furosemida, inicialmente a gente quer secar o paciente, quer tirar líquido do paciente, ele foi submetido à terapia dialítica por hipervolemia, porque a terapia medicamentosa não foi suficiente. Metronidazol e epamés foi introduzido para o quadro de encefalopatia hepática, que ocorre às vezes nesses pacientes, né? Acaba sendo uma insuficiência hepática aguda, por algum momento ele evoluiu nesse momento, com a RNA acima de 1,5 com encefalopatia. Foi considerado o uso de defibrotide, mas não foi necessário. E o paciente acabou evoluindo com melhora do perfil hepatobiliar e normalização da função hepática. Próximo. Falar aqui só brevemente, um pouquinho, SOS é uma doença sistêmica endotelial, então a lesão endotelial nesses pacientes pelas medicações utilizadas, que se apresenta tipicamente dias a semanas após o transplante de medula óssea. É caracterizada por plaquetopenia refratária frequentemente, hepatomegalia, ascite, embora o nosso paciente não tenha tido muita, ele não teve uma ascite assim importante, ou não teve ascite, na verdade, mas tinha retenção hídrica, e icterícia, e pode rapidamente progredir para um quadro de disfunção de múltiplos órgãos e para o óbito. Então, ela é grave muitas vezes. A incidência mais recente é em torno de 5 a 15% depois do TMO, pode chegar a 54% dos casos, o pico de incidência é com 12 dias, a maioria dos casos vai ocorrer até 21 dias, mas existe a descrição dos casos tardios, é mais comum em criança, mas pode ocorrer em adultos também, depois de 21 dias, e cerca de metade desses pacientes vão ter disfunção renal. Próximo a isso. Os fatores de risco são vários, eu não vou enumerar todos, né? Lembrar que doença hepática preexistente é um fator de risco, a elevação das enzimas hepáticas preexistente. O transplante halogênico é mais frequentemente associado que o autólogo. Busulfânico falou, associado à ciclofosfamida principalmente, aumenta o risco também bastante, principalmente se ele for utilizado via venosa. O uso tem sido descrito por alguns autores, é meio controverso, a ciclosporina também, fludarabina é outra droga também que o paciente utilizou, que é associado. Próximo. A apresentação clínica clássica é ganho de peso, habitualmente acima de 5%, nosso paciente teve 10% de ganho de peso, hepatomegalia firme e dolorosa, ele teve também. A ascite é muito comum, esse paciente acabou que não teve assim, uma ascite. A icterícia também nele foi discreta, a bilirrubina subiu, né, muito pouco. Disfunção renal, cardíaca e pulmonar é descrito, encefalopatia hepática também pode ocorrer. E precocemente, também como foi observado nesse caso, plaquetopenia de difícil, né, reversão refratária é também descrita, e evidentemente as elevações das enzimas hepáticas que são bastante frequentes, incluindo também a elevação da bilirrubina, como foi mencionado. O critério diagnóstico sempre foi utilizado classicamente o critério de Baltimore e de Seattle. Entretanto, mais recentemente, a Sociedade Europeia de Medula Óssea ela fez um novo critério e colocou a SOS, dividiu a SOS em SOS clássica, que ocorre até 21 dias, onde é necessário haver a bilirrubina maior ou igual a 2, mais 2 dos seguintes critérios: hepatomegalia dolorosa, ganho de peso, ascite, mas também ela criou esse critério de SOS de índice tardio, que os outros anteriores não tinham, que é a SOS clássica, além do dia 21, ou a histologia, é mais flexível indicar a histologia não é mandatória para o diagnóstico de SOS, mas tem sido mais flexível a ser utilizada, ou 2 dos critérios aqui acima descritos, com evidência ultrassonográfica ou hemodinâmica também de SOS. Próximo. Esse consenso ele passou também a avaliar a gravidade desses pacientes. Então, a gravidade está relacionada com o início dos sintomas ao diagnóstico, os níveis de bilirrubina. Então, o nosso paciente aqui tinha 3 desses critérios aqui, que é transaminases acima de 5 vezes o valor normal, ganho poderal maior que 5%, disfunção renal. Então, ele foi classificado como sendo uma SOS muito grave. Próximo. A profilaxia é feita com ácido ursodeoxicólico, isso é eficaz em prevenir, reduz a incidência de SOS.
O defibrotide, alguns autores sugerem como profilaxia, mas é questionável, outros discordam. Próximo. O tratamento é a manutenção da euvolemia, evitar drogas hepatotóxicas, paracentese, se for necessário. E a terapia específica é com defibrotide, que é uma droga extremamente cara e que é utilizada por pelo menos 21 dias, mas ela é eficaz nesses quadros graves ou muito graves. Próximo. Era isso. Muito obrigado. Muito bem, excelente caso. Isso resgata a importância da biópsia hepática e da utilização da via transjugular. A grande limitação que a gente tem aqui é realmente a negativa das operadoras de saúde, esse é o grande problema, mas essa é a biópsia do sonho do hepatologista, sobretudo em pacientes que têm já alguma discrasia sanguínea. Caso interessante e curioso que, desde o início, ele tinha a ST maior do que a LT, era isso já foi mencionado, era uma evidência de que esse paciente poderia ter ou uma lesão muito avançada ou uma lesão mais vascular centrolobular. É uma característica dessa lesão centrolobular. Ô, Igor, você considera que a doença veno-oclusiva e a síndrome de obstrução sinusoidal é a mesma coisa? E aí, estendendo para André. André, você considera que a histopatologia pode definir apresentações clínicas diferentes da SOS com ou sem obstrução? Da SOS com ou sem veno-oclusiva? Eu acho que tem uma superposição, Paraná, de situações clínicas diferentes que culminam com impedimento do fluxo venoso, né? No caso do contexto pós-transplante, em que a gente tem drogas que devem ter uma lesão endotelial, a gente esperaria ter isso aqui nesse caso e nem tem esse achado histológico, pelo menos nessa biópsia. Então, eu acredito que a gente esteja falando histologicamente de um conjunto de doenças, né? Que não seja uma coisa tão homogênea assim. Esse achado mesmo da fibrose, da gente ter uma obstrução hialina, né? Com uma colagenização dessa veia centrilobular, ou dos sinusoides da zona 3, não é nem exclusivo da doença veno-oclusiva, né? A gente pode encontrar no Budd-Chiari ou em outros problemas do efluxo venoso. Então, eu acho que é um padrão histológico, que várias coisas diferentes podem culminar na mesma apresentação. Perfeito. Queria fazer um comentário. Eu penso assim também. Não, pode falar, não, pode. Queria ouvir de vocês. Eu achei muito interessante, parabéns pelo caso, pelos diagnósticos diferenciais. Eu não sei se eu entendi, esse paciente tinha 138 quilos inicialmente, ou algo em torno disso. Me chamou a atenção a gama-GT não tão elevada como a gente vê também nas síndromes de oclusão sinusoidal, e me chamou a atenção, ou pelo menos vocês não mencionaram, um padrão de esteatose aí. Eu pensei que a gente fosse encontrar do próprio paciente um padrão anterior, mas a gama-GT, a gente costuma ver, nós temos uma unidade de transplante de medula óssea no serviço também. É muito interessante vocês lembrarem isso, porque a gente tem que prestar atenção nas drogas que estão sendo usadas, e a síndrome de oclusão sinusoidal ela é uma coisa que acontece mais comumente do que nós pensamos. Eu queria que vocês comentassem essa gama-GT, que chegou em torno de 200, que para nós não é tão alta, não é o que a gente tem visto na síndrome de oclusão sinusoidal. A gente, às vezes, vê uma gama-GT mais elevada. Ana, realmente, assim, eu acho, a minha impressão aqui, a gente vê assim, um padrão meio errático aqui. Como você falou, tem pacientes que elevam a gama-GT, já outros pacientes não elevam tanto. Então, a minha impressão é que existe uma variação, mais de uma forma de apresentação bioquímica nesse sentido da gama-GT. Então, as transaminases se elevam frequentemente, bilirrubina muito frequentemente se eleva, e a gama-GT, alguns pacientes se elevam mais, outros menos. Essa assim, é a minha impressão, que é meio errático isso, que embora muitos pacientes se elevem sim, sem dúvida alguma.
André, esse paciente viu o uso de ácido ursodeoxicólico. Você acha que isso pode ter modificado a apresentação clínica? Pois é, eu acho que ele é utilizado como profilaxia para evitar. Então, e ele é descrito como sendo eficaz em evitar. Então, sem dúvida, eu acho que é possível que, eventualmente, se ele não tivesse utilizado, a apresentação fosse ser mais grave ainda, o desfecho pudesse ser desfavorável, né, indo para a morte. Então, é algo que a gente nunca vai ter essa resposta, mas é de bom senso achar que o Ursacol pode ter tido algum benefício nesse desfecho aí, embora grave, ainda favorável no sentido da hepatopatia. Talvez também tenha modificado essa apresentação laboratorial dele, né? Reduzido a gama-GT, porque realmente, síndrome de obstrução sinusoidal, a gente tem gama-GT elevado. Os que eu vi aqui, os casos que eu vi, bom, há muito tempo atrás, era com o uso daquele chá Maria Preta, que foi descrito no Nordeste e no Norte, e posteriormente com o Confrei, antes de ser retirado do mercado, e algumas drogas alguns imunossupressores. O último caso que eu vi foi lá no Hospital das Clínicas, André, foi até para uma sessão clínica, o paciente fez esclerose hepatoportal e síndrome de obstrução sinusoidal, e ele tomava um chá de um capim, que eu não me lembro agora o nome, e que esse capim a gente, na farmacognose, encontrou muito, que era um capim rico em alcaloide, que é o que causa. Eu não sei se você lembra dele, um rapaz que tinha os pés bastante inchados, com um edema, com ulcerações, um quadro gravíssimo. Muito bem, Ana. É isso aí, Paraná. Às vezes a gente vê uma apresentação que mimetiza a esclerose hepatoportal, antigamente chamada síndrome de Bundt, com padrão de colestase, com a gama-GT chamando muita atenção, mas pode ser que isso varia de acordo com a droga que esteja sendo usado, como, vamos chamar, quimioterápico. E eu acho muito rico que isso tenha sido apresentado, porque isso volta a trazer à baila a discussão das hepatotoxicidades, das síndromes de oclusões sinusoidais, da esclerose hepatoportal, que às vezes fica, isso é uma trombose, isso é do evento da doença hematológica, isso é do linfoma, da leucemia, enfim, e, na verdade, isso é... Ou então, lembrando de uma infecção oportunista, um citomegalovírus, alguma coisa que seja, quando, na verdade, é o próprio terapêutica que pode trazer. Isso é espetacular o caso, muito obrigada. Muito seguir, bom. Então. Excelente, André, Mariana, Gustavo, Igor, excelente caso. Só que estou me lembrando, o último caso que eu vi, na verdade, foi oxaliplatina. Oxaliplatina é um dos mais associados. É verdade. É verdade. Muito bem. Vamos agora mudar a fita. Vamos lá para a apresentação, Adalgisa. Você comanda? Ok. Então, a gente vai agora ver um caso que vai ser apresentado pelo Dr. Rogério Castro, que é do Hospital UDI, que é da Rede DO, aqui em São Luís. Quando nós fomos convidados, em final de fevereiro, para participar desse... queria agradecer muito mesmo o convite que foi feito a nós de participarmos desse evento, na verdade, desse procedimento que vocês vêm fazendo já há algum tempo, e que a gente sabe que vai ser muito interessante para a gente aprender também, junto com a discussão de casos com vocês. Inicialmente, quando a gente foi convidado no final de fevereiro, nós pensamos em buscar um dos nossos casos em que tivessem sido um pouco diferentes e que pudesse chamar a atenção, como se fosse um caso mais ou menos raro e de interessante para apresentar. Mas aí, nesse momento, por esse período, no final desse mês de janeiro e fevereiro, Rogério estava acompanhando um caso já, que era um caso, o caso que vocês vão ver, é um caso que a gente vê frequentemente nos nossos serviços de hepatologia, mas é um caso que tinha alguns fatores interessantes que nós achamos que era interessante a gente apresentar aqui, até por algumas dúvidas que a gente teria nesse caso para discutir com o professor Paraná e com a professora Ana Pitela, de algumas dúvidas que a gente tem. Então, o Rogério vai agora apresentar o caso, e depois a gente vai discutir no final da apresentação dele. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rogério Soares Castro, eu sou hepatologista do Hospital UDI, e eu vou começar a apresentação do caso.
Bom, um paciente do sexo masculino, na época com 19 anos, com história de icterícia intermitente há 2 meses, em 2015. Ele procura o serviço médico, naquela época, com esses exames laboratoriais, onde chamava a atenção apenas uma hiperbilirrubinemia às custas de bilirrubina indireta. Entretanto, as aminotransferases estavam normais na época. Ele havia feito um ultrassom de abdômen, que era normal. Em janeiro de 2021, né, após 6 anos, ele apresentou icterícia e elevação de enzimas hepáticas. Ele foi, então, submetido a uma CT de abdômen, que mostrou fígado de contornos serrilhados e hipertrofia do lobo caudado. E ele procura o nosso serviço de hepatologia. Como antecedente mórbito pessoal, ele apresentava uma icterícia intermitente, negava o uso de medicações, chás, fitoterápicos, negava acidentes, cirurgias ou hemotransfusões. De antecedente mórbito familiar, na família, o irmão, ele apresenta uma leve hiperbilirrubinemia com predomínio da fração indireta. Uma bilirrubina total de 1,8, bilirrubina indireta de 1,5 e direta de 0,3. Porém, sem história familiar de doença autoimune ou cirrose. Negava etilismo, tabagismo ou uso de drogas. Ao exame físico, ele se encontrava ictérico, uma cruz, em 4, eupneico, hidratado, sem edemas, sem eritema palmar, sem flapping. Aparelho cardiovascular e respiratório nada digno de nota, e o abdômen era plano, normotenso, sem vísceras palpáveis e sem ascite. O IMC dele era de 20. E aí nós solicitamos os exames laboratoriais para investigação. O que chama a atenção é a presença da plaquetopenia, a elevação importante das aminotransferases, uma elevação também encontrada nas canaliculares, tanto na fosfatase alcalina quanto na gama-GT, e hiperbilirrubinemia, nesse momento, mais às custas da bilirrubina direta. Também chamou a atenção uma hipergama de 4,42, quanto aos autoanticorpos, um p-ANCA atípico, de 1/640, e as frações do antimúsculo liso, né, positivas reagentes, também de 1/640. Com antimitocôndria, o anti-GP210 e o anti-SP100 não reagentes. Foi realizada, então, uma ultrassonografia de abdômen superior com Doppler, onde foi visibilizado um fígado com contornos lobulados, superfície irregular. Esse aqui é o lobo esquerdo, o lobo direito, da mesma forma. Uma veia porta com calibre aumentado, de 1,55. Apresentava fluxo na veia porta, um fluxo normal, com uma velocidade normal de 20,7 centímetros por segundo. Uma artéria hepática também com fluxo preservado, então sem trombose de veia porta ou de artéria. E uma recanalização da veia umbilical. Foi realizada uma ressonância magnética e uma coluna de ressonância, onde foi constatado esse fígado também de aspecto lobulado, heterogêneo, aqui uma esplenomegalia leve, né, e um fígado com esse padrão já de hepatopatia crônica. E chamava a atenção na colangio que o colédogo e as vias biliares se encontravam de aspecto normal. Foi, então, realizada uma biópsia hepática desse paciente transparietal. Nessa biópsia, chama a atenção, né? Na verdade, foi uma biópsia de aproximadamente 1,8 centímetros de tamanho, porém, com uma amostragem de espaço-porta pequena, 3 espaço-porta completos, onde se encontravam, então, alargados por fibrose, com emissão de septos finos, que por vezes esboçavam nódulos nos tratos portais, e septos a discreto, moderado, infiltrado inflamatório linfononuclear, com presença de vários plasmócitos e raros eosinófilos.
Observa-se atividade de interface caracterizada pela agressão de hepatócitos periportais, septais, pelo infiltrado inflamatório. No parênquima, observam-se múltiplos focos de necrose, e em uma das extremidades do fragmento, identifica-se uma área extensa de necrose confluente associada por infiltrado inflamatório linfomononuclear e proliferação ductular. Presença de intensa atividade regenerativa com formação de rosetas hepatocitárias periportais e septais. Bem, só informando que essa biópsia foi uma revisão de biópsia, tá? E a biópsia inicial, a avaliação da biópsia, inicialmente ela mostrava uma lesão ductal, que não foi vista nessa revisão, tá? Então, como diagnóstico, uma hepatite crônica com moderada atividade de interface, importante componente parenquimatoso, o estadiamento 3, infiltrado inflamatório portal septal 2, atividade periportal e septal 3, atividade parenquimatosa 3, com metavia A3F3. Aqui o espaço porta, o infiltrado inflamatório, agressão, uma necrose. E o que foi feito, então? Então, como é que foi o segmento desse paciente? Isso aqui só eu coloquei para chamar a atenção, né, aquele primeiro exame de outubro de 2015, onde o paciente ele apresentava apenas uma hiperbilirubinemia indireta, e o exame onde foi feito inicialmente, né, uma investigação, onde ele apresentava uma ST de 987, cujo valor normal era até 40 unidades por litro, e a ALT de 1.302, cujo valor normal seria até 41 unidades por litro. Fosfatase alcalina de 486, com valor normal entre 40 e 129 unidades por litro, e gama-GT de 645, cujo valor normal era entre 12 e 73 unidades por litro. Então, esse paciente ele foi internado, né, no dia 4, e foi submetido à biópsia no dia 5 de 2 de 2021. Né? Visto a grande atividade inflamatória que a gente percebia nos exames de laboratório, nós iniciamos nesse momento, após a biópsia, no dia 6, um tratamento com prednisona de 60 miligramas. Posteriormente, o paciente ele mantinha-se internado, e baseado nessa informação da patologista, que ela acreditava ter, na verdade, um componente biliar, eu acabei acrescentando no dia 9 do 2 o Ursacol. Então, eu acrescentei o Ursacol 300 miligramas 2 vezes ao dia. Esse paciente ele recebeu alta, né? E um novo exame que foi realizado mostrou já uma queda importante dos níveis das aminotransferases, né? ST de 146, uma LT de 338. Só que uma persistência, né, das canaliculares, né? Não houve uma queda importante das canaliculares. Houve uma redução da bilirrubina, em comparação ao primeiro exame, porém, com o decorrer do tratamento, e aqui nós fomos adicionando a azatioprina e fomos diminuindo, reduzindo a prednisona, mas nós não percebemos, embora tenha percebido uma melhora das aminotransferases, nós não percebemos uma melhora das canaliculares associada. Esse paciente, ele no momento, né, ele está fazendo uso de azatioprina 100 miligramas e prednisona de 40 miligramas, que foi instituído no dia 16 de 3 de 2021. E nós estamos aguardando agora novos exames desse paciente, né, para verificar uma resposta ao tratamento. Então, ele mantém a asa sempre de 40 e mantém ainda o Ursacol 600 miligramas dia. No momento, esse paciente ele se encontra em bom estado geral, mas ainda persiste a icterícia, nega dor abdominal, vômitos, outros sintomas,
e ele aguarda hoje coleta de novos exames para avaliação do tratamento, da resposta ao tratamento. E agora eu queria que a doutora Dalgisa comentasse, professora Dalgisa. Certo. Então, vocês podem ver que é um caso que a maioria dos nossos serviços aí vem com relativa frequência, e que tem algumas coisas que nos chamam a atenção nesse caso e que era interessante que a gente apresentasse e discutisse. Por exemplo, ele tem claramente o diagnóstico de hepatite autoimune, o score do Grupo Internacional da 19, que o diagnóstico definitivo é em torno de 15, então ele tem esse diagnóstico definido, então é uma hepatite autoimune num jovem, num homem. Agora, a primeira observação desse caso que chama atenção, é interessante, principalmente para os indivíduos que estão, os hepatologistas jovens, clínicos, residentes, é que ele tinha uma história de icterícia intermitente. Então, pensamos quando ele contou a história, assim, então provavelmente ele já devia ter vindo tendo manifestações da doença crônica, e agora chegou, então, nessa fase já de doença bem avançada, porque claramente ele já é um paciente cirrótico. Mas aí a gente pediu o exame dele anterior e ele veio lá com uma bilirrubina em torno de 2 e pouco, com um predomínio da bilirrubina indireta, naquele primeiro caso, e as enzimas eram completamente normais, no primeiro momento, em 2015. Então, a gente imagina que ele foi tendo outras manifestações de icterícia nesses 6 anos, e que talvez ele tenha atribuído à doença dele, que provavelmente parecia um distúrbio mesmo de metabolismo genético, de metabolismo da bilirrubina, mas que provavelmente nesse período, nesses 6 anos, toda vez que ele tinha icterícia, que talvez já não fosse mais por esse mecanismo genético dele, que provavelmente é o mecanismo genético dessa bilirrubina indireta, ele não foi perder o tempo de ser avaliado, porque, na verdade, quando ele esteve para avaliar com o Rogério, que ele estava ictérico, mas ele estava totalmente assintomático, aí ele foi fazer exames e tinha uma LT elevada, fez a tomografia. Assim que ele foi identificar que estava com uma doença hepática, ele foi encaminhado para que o Rogério avaliasse. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é interessante desse caso, é que ele claramente tem colestase, claramente. Então, ele tem uma fosfatase alcalina de 3,9, quer dizer, quase 4 vezes, e a gama-GT de 8 vezes na primeira avaliação. Quer dizer, na hepatite autoimune, a gente não vê, a gente não é para ver, até ver quando a gente vai estar investigando outras coisas, mas não é para ver fosfatase alcalina acima de 2 vezes, nem é para ver até em torno de 4, nem a gama-GT. A gente tem elevação delas, mas não chama muita atenção. Então, esse fato nos chamou a atenção da possibilidade dele ter uma sobreposição. Então, ele tinha, se vocês se lembrarem na apresentação, ele tinha um PANCA positivo atípico, e ele tinha todos os marcadores de doença genética, de doença colestática negativa, ele tinha um AMA negativo, ele, nessa possibilidade de que ele pudesse estar tendo uma sobreposição, é um homem com um PANCA positivo com colestase, ele pediu a colangirressonância, que mostrou sem características de CEP, e aí nós ficamos assim, pensando, essa colestase, ela tem a ver, ela pode ser que ela esteja relacionada com grande atividade inflamatória que ele está tendo, porque ele tinha muita intensidade de inflamação e necrose naquela biópsia. Mas a gente não vê muito na prática níveis mais assim tão altos de uma hepatite autoimune pura. De qualquer jeito, a gente ficou pensando, então, se ele não tem, aparentemente não tem CEP, pelo menos de grandes ductos, que a colangirressonância é normal. CBP provavelmente não tem, porque ele tem aí, pelo menos AMA positivo, não tem porque os exames são negativos. E a biópsia hepática, inicialmente havia sugestão de que tivesse uma lesão de ducto, que aí a gente poderia pensar que era aquela antiga colangite autoimune, que seria CBP AMA negativo, mas a biópsia hepática do paciente, a revisada por uma patologista experimentada em doenças do fígado, ela acha que não há, encontrou colestase relacionada ali com o processo inflamatório e necrótico, mas não encontrou lesão de ducto. Então, ela achou que o que ela viu de ducto não tinha nenhuma lesão. Então, aí a gente ficou em dúvida, nesse caso, porque a gente sabe que o fenótipo de colestase da hepatite autoimune é a doença, a sobreposição com CBP, com CEP. E, às vezes, você não consegue confirmar CEP nem CBP, você vai encontrar lesão de ducto na biópsia, e você não vai confirmar nem que é CBP, nem que é CEP,
mesmo afastando, mesmo fazendo todos os autoanticorpos que ele até fez, pediu os outros autoanticorpos para a CBP, que não fosse o AMA. Então, qual é a situação que nós temos agora? Sim, e aí essa situação de estar usando corticoide, a esquema que ele faz, ele usa a dose alta de corticoide nas primeiras 2 semanas, depois ele acrescenta azatioprina. Isso é uma conduta do ISO e é uma conduta de alguns serviços em que, para evitar de usar azatioprina logo de início, para evitar algum efeito hepatotóxico da azatioprina. Mas esse paciente, nós achamos que ele tem colestase, não temos certeza se, mesmo tendo quase 4 vezes de fosfatase alcalina, não pode estar associada à própria inflamação da hepatite autoimune e que possa melhorar com o tratamento a longo prazo, porque o paciente está praticamente no começo do tratamento, ou esse paciente, por esses níveis que a gente tem de enzimas colestáticas na fase inicial da doença, a gente já pode considerar que ele tem colestase, que a gente não sabe exatamente qual é a causa, apesar da gente não ter uma biópsia confirmada, e a biópsia é pequena, a gente teria que biopsiar de novo para ter uma biópsia maior, para afirmar que não há lesão de ducto biliar, ou que há, para que a gente possa saber se essa colestase ela realmente é uma sobreposição, mas com AMA negativa e com colangiossonância negativa, uma possibilidade de uma lesão, um CEP de pequenos ductos, especialmente que ele tem ali um PANCA atípico, que é associado com doença inflamatória intestinal. Então, esse caso é um caso. Qual é a nossa dúvida aqui? Ele é uma hepatite autoimune pura, mesmo com esses níveis de colestase, ou ele tem uma sobreposição e que a gente não conseguiu definir pelos dados que nós temos agora. E se a gente iniciar o SACOL precocemente, nesse sentido, a gente é uma conduta recomendada ou a gente deveria esperar mais tempo o tratamento da hepatite autoimune para depois ver se a colestase não se recuperaria para a gente iniciar o SACOL? Então, a gente trouxe esse caso, na verdade, que é um caso do dia a dia, que pode aparecer dúvidas para as pessoas que têm menos experiência, e que a gente queria ver aqui qual era a opinião de vocês para nos colaborar e nos ajudar aqui nessas dúvidas que a gente tem. Professor Paraná, professora Ana Pitela, professor André. Excelente caso, né? Assim, a história natural da hepatite autoimune, ela é construída em 2 aspectos. Primeiro, na hepatite autoimune mais agressiva, não nas formas mais leves. Segundo, na hepatite autoimune da mulher. A hepatite autoimune em homem é mais agressiva, é diferente. Então, eu não sei se esse paciente teria uma síndrome de imbricamento. A síndrome de imbricamento da autoimune com a CEP, ele está um pouco fora da faixa etária, embora ele tenha tido surtos de icterícia dele anteriormente. Mas acho pouco provável, porque a gente deveria ver alguns aspectos nos ductos biliares, que me parece que não foi visto na revisão. Às vezes, quando você tem necrose confluente, Igor está aí, pode comentar isso depois, você pode ter muita proliferação ductular e a fosfatase alcalina e a gama-GT ficam um pouco persistentes por um pouco mais de tempo. Agora, me preocupa porque esse paciente não teve uma boa resposta. Seja o que for, ele não teve uma boa resposta. E é um mau sinal, é sinal de que, mesmo usando doses bastante elevadas de corticoide e de azatioprina, não sei agora que aumentou a dose da azatioprina, a resposta dele não foi satisfatória. A outra, uma questão que fica em aberto sempre é quando usar o SACOL. A gente costuma dizer, vamos usar quando você tem uma hepatite autoimune colestática ou de polo biliar, como costuma dizer. Mas, de fato, a gente não tem nenhuma documentação. Todo mundo usa, mas não tem nenhuma documentação do impacto positivo dessa medida. É um excelente caso, porque chama atenção alguns aspectos aí que eu acho que merecem uma investigação. Hoje, a doença, a síndrome de Gilbert, que provavelmente é o que ele tinha anteriormente, é associada com algumas alterações genéticas que, de uma forma indireta, entram no escopo das PFICs. Eu já não sei se uma doença autoimune, numa situação, tem que levantar a literatura,
numa situação como essa, pode ter algum fenótipo diferente, não sei. Eu até me preocupei com isso, até pensei, será que essas enzimas de colestase não estão relacionadas porque dentro dessa doença genética, porque eu andei lendo, mas eu não consegui encontrar uma justificação. E aí, mas achei na literatura, Paraná, que a gama-GT alta, assim, 8 vezes, quase 10 vezes, na hepatite autoimune é um fator de mau prognóstico de resposta, né? Mau prognóstico de resposta, exatamente. E no homem, hepatite autoimune em homem é um problema, não é igual à hepatite da mulher. Agora, que ele tem uma doença autoimune clássica, né? Você vê os autoanticorpos no padrão... antimusculíseo VGT, 640, não há dúvida, né? Agora, essa colestase, nós vamos ter que caminhar com ela. Talvez, eu não sei se você acha que seria interessante rebiopsiar, já que a biópsia foi tão pequena, para ver se a gente encontra lá lesão de ducto, lesão que a gente pudesse ter. Eu acho que agora não. Agora a chance da gente encontrar alguma coisa é pequena, mas vamos ver a evolução dele no futuro. Vamos tentar primeiro ajustar a dose e dar um tempinho mais. Ele está ainda com praticamente 30 dias, né? Do uso da introdução do imunossupressor. Eu esperaria, não faria nada agora, não. Eu só insistiria no ajuste de dose. Não sei, Ana e André... Eu queria falar, Dalgisa, olha só. Primeiro, parabéns pelo caso, porque é um caso que a gente vê dia a dia, mas é um caso muito complexo. Você foi falando, eu queria fazer algumas considerações. Primeira, com relação à síndrome de Gilbert. É muito interessante, porque eu já apanhei algumas vezes de hepatites autoimunes e que começam com icterícia e que você vai rever o passado na história, e foi entendido como Gilbert, e são casos disparados ou por vírus, eu já apanhei de um caso de hepatite A assim, ou então uma manifestação só com icterícia, às vezes aumento da bilirrubina indireta, chamar atenção para aqueles com menos experiência, isso a gente vai ganhando com o tempo, que a síndrome de Gilbert é uma coisa e essa situação que você apresentou é uma outra coisa completamente diferente. Então, fazer um diagnóstico de Gilbert que tenham certeza que é Gilbert. Voltando para o seu caso, eu tenho, para mim, isso é uma overlap síndrome. Você tem 3 espaços portas, você tem um padrão de necrose importante e chama muito atenção esse padrão de colestase. Como vocês dois falaram, a hepatite autoimune em mulher tem uma apresentação e em homem tem outra apresentação. Eu tenho 3 espaços portas, chamar atenção para nunca dividir fragmento, porque você falou muito bem, foi uma revisão de lâminas, a gente vai mandar para um, para outro, não dividir fragmento de biópsia, porque isso atrapalha, não foi feito aqui, mas eu estou só lembrando. E esse paciente tem uma gama-GT de 645, você foi apresentando, eu falei, será que ele tem uma doença reumatológica, alguma coisa que esteja respingando nesse fígado? Não é. Para mim, isso é uma síndrome de overlap. Eu não repetiria uma biópsia agora de forma nenhuma, porque o que você encontrar não vai ter mudança da conduta terapêutica, na minha opinião. Eu esperaria um pouco mais e acho, a gente vê isso, às vezes você não tem padrão em colangio-ressonância, você tem padrão microscópico que às vezes também não aparece por fragmento, amostragem, e isso vai aparecer lá na frente. Eu faria ursacol, sim, porque que mal faria ursacol, entendeu? Eu prefiro fazer sem nenhuma lesão, sem nenhum dano ao paciente, do que não fazer e me arrepender depois. Eu não sei em que isso prejudicaria. Eu faria sim, eu acho que é uma síndrome de overlap, um prognóstico ruim, então lá na frente talvez vocês tenham que mudar a terapêutica e usar uma outra droga. É o meu pensamento, entendeu? Eu acho que é isso. Dalgisa, eu também achei esse caso extremamente interessante, viu? É um caso bem difícil e a dúvida que você tem, acho que deixa todo mundo em dúvida também, né? Sem dúvida alguma. O pedaço da biópsia que você tem, Igor, né, pode comentar, é bem clássico de hepatite autoimune, sem dúvida alguma. E essa apresentação da elevação e essa colestase, principalmente com a elevação da fosfatase alcalina, a gama-GT às vezes se eleva, né? Mas a fosfatase alcalina dessa forma deixa dúvida. Então, assim,
Eu confesso assim, eu não tenho certeza, eu acho que esse paciente pode ter overlap, mas eu não tenho certeza absoluta, justamente pela ausência de lesão do ducto biliar na biópsia. Então, eu acho que é uma possibilidade, mas eu dizer assim, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho, mas acho que pode ser. Na hora minha conexão caiu, ele já tem quanto tempo de terapia? Foi 30 dias, é isso? 30 dias. Agora é o seguinte, hepatite autoimune, às vezes, pode ter alguns que respondem um pouquinho mais tardiamente, né? Então, pode alguns demorarem 6 até 9 meses para responder. Depois de 9 meses, quando começa a não responder, aí você já considera a resposta incompleta, ou às vezes não resposta, mas assim... É verdade. Pode ser uma resposta mais lenta. Inicialmente, ele teve uma queda muito acentuada da LTST. Agora, ele deu uma impressão que ele caiu a fosfatase alcalina sozinho, mas ficou fixada. Não mudou durante as 3 semanas. Eu acho assim, acho que se for possível usar o Sacol, mal realmente não faz. Eu não tenho certeza que é overlap, mas eu acho que tem chance de ter. Aí só o tempo e o acompanhamento é que vai dizer. Só o tempo aí, até ver se vai responder quando você adicionar o Sacol. É verdade. O que faltou, André, foi a gente ter encontrado na biópsia. E aí a biópsia foi pequena. Talvez o fato da biópsia ter sido pequena não deu para contar, por exemplo, para contar ducto biliar, porque de repente pode ser que esteja uma doença que já tenha destruição do ducto biliar, mesmo a sepse de pequenos ductos vai rarefazendo os ductos, né? E a biópsia foi pequena, não dá para contar ducto, não dá para ter certeza que não tem. Então, eu acho assim, concordo, agora pensando bem, concordei aí tanto com o Paraná quanto com a Ana, porque não vai mudar muita coisa, você vai só definir diagnóstico, mas a conduta vai ser a mesma, você vai dar o Sacol, né? E acompanhar e ver como é que vai evoluir. E ele tem CPRM também, não é isso ou não? Eu não vi. Tem, né? É normal. Tá. É um estudante de medicina de 20... na verdade, é um médico recém-formado com 1 ano. Uhum. Como é que está a IgG dele? Teve não tem GG, só tem a gama-globulina de 4. É um dos parâmetros de resposta, interessante. Homem assim, às vezes responde, como o André falou, tardiamente, a resposta não é tão segura, se a IgG for baixa, mais difícil a resposta, enfim. Caso bastante interessante, muito desafiador na prática clínica. Ana? Eu acho que meu pensamento é esse. Eu biopsiaria lá na frente se eu fosse mudar a conduta. Esse diagnóstico vai sair... vídeo. Esse diagnóstico vai sair com o tempo, eu não tenho nenhum estresse em relação a isso, eu sou muito tranquila. Eu faria, sim, o Sacol, não biopsiaria, eu acho que não vai dar, eu acho que isso é uma síndrome de superposição, mas o fragmento, às vezes, vem ruim, porque você tem fibrose, você não consegue trazer um fragmento melhor, esse é o problema. A gente pode abrir, né, Paraná, para perguntas, deve ter perguntas aqui. Vamos ver, gente. Temos aqui Henry parabenizando. Henry é um oncologista que coordena o nosso setor de oncologia lá no Hospital Quintador, está aqui dizendo, parabenizando os casos. Carlos Frederico também. Não sei se você enxerga alguma pergunta aí, Paraná. Não tem. Mas enxerguei que nós tivemos 77 pessoas ligadas durante toda a apresentação, praticamente. Isso foi muito bom. Muito bom. Gente, a ideia é agregar, a ideia é que todo mundo possa trazer caso. Bom, eu tenho um sonho realizado que era trabalhar junto com o Paraná, eu digo isso para todo mundo. E agora poder trabalhar com todos no Brasil vai ser uma coisa maravilhosa. Eu acho que a pandemia trouxe isso de bom para a gente. Queremos convidar a todos para apresentar caso, fala comigo, fala com o Paraná, para a gente poder inscrever, tem gente pedindo, então, para trazer caso, a ideia é essa, discutir. Quero agradecer especialmente ao grupo da Dalgisa, ao grupo do André, por terem acatado o nosso convite, foi muito legal, a gente conseguir abrir para o Brasil. Isso é um encontro aí que a gente faz, mas não é um encontro do Paraná, não é um encontro meu, é um encontro da rede, e como rede,
ele nasceu, como ele é rede, ele vai ser implementado. A gente está fazendo vários trabalhos aí, vamos agregar valores, e acho que... Tem uma pergunta aqui. O depósito de ferro na biópsia hepática é um achado esperado? Essa pergunta é do Dr. André Bofinha, residente lá do serviço. Quem quer responder? Mas ele está perguntando, será que você é do último caso? Primeiro ou do segundo? Não, é do Igor. Do primeiro caso, é um sinal de hemorragia. Depois de umas 48, 72 horas, a gente tem depósito de ferro fora dos hepatócitos. No caso de uma hepatite crônica, a gente pode ter siderose no hepatócito por dano hepatocelular. Então, a gente pode ter um pouco de siderose em qualquer doença crônica hepática, mas aquela siderose que estava ali no primeiro caso é só sinal de hemorragia na zona 3. Não é incomum, não. Muito bem. Gente, eu estou aqui eu desliguei meu telefone, porque meu filho estava ligando de fora, e não sei se a gente está avançando na hora ou não, mas eu quero reiterar um convite para todos. No dia 6 de abril, nós vamos discutir neoplasia hepática primária e metastática, vamos falar um pouquinho do ítrio, vamos falar da contribuição do cirurgião, da contribuição do oncologista, da contribuição da radiointervencionista. Teremos como moderadores o Rodrigo Viano, o Henrique Sarles e o Sérgio Altino. Uma turma muito boa que vai discutir. A gente nem vai falar, né, Paraná? E quero aproveitar para convidá-los. Nós vamos ter agora uma próxima sessão no dia 22 de abril, quinta-feira, e o tema vai ser doenças oncohematológicas e fígado. Como a gente não conseguiu falar ainda com todo mundo, os casos serão do hospital lá do Paraná e do Quinta Dó. Mas a gente está aguardando aqui inscrição com as pessoas para apresentarem e trazerem seus casos, tá bom? Paraná, hoje você encerra. Obrigado. Eu queria, antes do Paraná encerrar, nós gostaríamos de agradecer, eu e Rogério, em nome do meu Hospital Universitário e em nome do Hospital DI, que é da Rede Dó, essa oportunidade da gente discutir o caso, que, na verdade, a gente queria apresentar e discutir essas nossas dúvidas com os colegas que podem, como sempre, nos ajudar. A todos. Bacana. É um prazer, Giz, é uma alegria encontrar você, ter você com sua equipe aqui. Você sabe que a gente sempre te admirou muito, você sabe disso, e o mesmo eu estendo para o André. É muita alegria reencontrar vocês aqui conosco. É um dia de muita comemoração. A gente falou muito sobre isso, né, Paraná? A gente ficou muito feliz com a vinda de vocês dois. Muito, tá? Foi ótimo, gostei muito também, viu? Em nome do grupo, então, muito obrigado. Legal. Temos todos uma tarefa aí pela frente, tecer essa rede, construir uma coisa muito bacana que vai ajudar muito o desenvolvimento da hepatologia do país, que é a nossa luta, e capilarizar a residência médica em hepatologia. É isso, Ana? Fazer a escala. Gente, a residência... Vamos passar o final de semana para finalizar o projeto. Fazendo a escala. Tá bom. Pessoal, a gente pode pedir a Dalgis e o André, né, para fazer a escala. Isso. Obrigado a todos. Grande abraço. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado.